E aí, meninas, tudo bem? Bom, por que eu falei para vocês da a vendedora barraqueira e a que dá na cobra e mostra o pau? Bom, eu dividi o trabalho basicamente em 3 núcleos. Isso não significa que cada pessoa vai falar um núcleo apenas, tá? Por quê? Porque são conteúdos um pouco grandes, às vezes vai ficar um pouco pequeno para um e muita coisa para outro. Eu falei na brincadeira lá da Maria, né, e tal, de vendedora, mas realmente essa parte, né, destinada a essa pessoa com perfil de vendas, ela é um pouquinho maior. Primeiro, por que eu usei essa metodologia, essa pergunta para vocês? Para que cada um fique na zona de conforto, né? Não completamente. Por exemplo, introdução. Na introdução, quem vocês são, o que vocês vão falar e qual é o seu objetivo. Basicamente, essa introdução aqui, ela pode casar com um pouco do desenvolvimento, tá? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, na verdade são 4 núcleos, porque a gente tem esse aqui também, ó. Atuação e desafios envolvidos. Na introdução e no desenvolvimento, o que acontece? A gente precisa de um perfil de uma pessoa que goste de história. Por quê? Porque basicamente a gente vai introduzir e contextualizar, né? Porque a contextualização já entra aqui no desenvolvimento, né? E a introdução é muito pequena. Então, quem pegar a introdução, pega também um pouquinho do desenvolvimento. No desenvolvimento, o que a gente precisa? De alguém que goste de contar história. Por isso que eu falei da fofoqueira. Mas é na fofoqueira no bom sentido. E aí, por que a gente precisa de uma vendedora? Porque na atuação, desafios e desafios envolvidos, a gente precisa de alguém que convença, que fale, por exemplo, tem a lábia, que convença, entendeu? E aqui na conclusão, a gente precisa de alguém que goste de dar na cobra e mostrar o pau, que seja a barraqueira. Aquela que vai ali e fala assim, ó, é isso, isso e isso e ponto. Vamos lá. Na introdução, tá aqui um esboço, tá? Um rascunho do que seria a apresentação. Porque isso daqui que eu fiz é só o meu roteiro para desenvolver esse trabalho a partir disso aqui. Então, vamos lá. Introdução. Boa noite, pessoal. Nós somos o grupo XYZ. Eu sou a Maria, ou eu sou a Lucineide, ou eu sou a Rose. E o que eu vou falar? Então, aqui a gente já falou quem vocês são. Nós vamos falar sobre a psicologia e a enfermagem. Aqui já foi. Qual o nosso objetivo? O objetivo do nosso trabalho é que vocês compreendam, ao final da nossa apresentação, a importância da psicologia na enfermagem. E no final, a gente vai ver que as duas caminham mais ou menos juntas, né? Não só a enfermagem, como também a medicina. Vamos lá. Agora a gente vai... Isso aqui não vamos falar, né? Mas para que a gente entenda... Contextualização. Mas para que a gente entenda, né, todo esse processo, para que a gente chegue, né, a entender, a gente precisa saber de onde surgiram essas profissões, né? De onde é que surgiu a enfermagem? De onde que surgiu psicologia? E por que uma e outra estão relacionadas? Primeira coisa, a gente só conhece o nosso presente sabendo do nosso passado. Então vamos lá. A história da psicologia, fazendo um breve resumo aqui, para não nos estendermos muito, porque nós não estamos estudando psicologia e sim enfermagem,
A psicologia, ela já vem sendo estudada aí há muitos e muitos anos, né? Antes de Cristo, por filósofos, né? Que definiam ali o comportamento humano, certo? Por quê? Porque a definição hoje em dia de psicologia é o estudo do comportamento humano em uma sociedade, certo? E aí, o que a gente começa a pensar? Lá no início, muito no início, na época antes de Cristo, a psicologia era já tentada, claro que não com este nome, era mais filosofia. Nós vamos ouvir teoria de filósofos nessa época. O que eles faziam? Tentavam já descrever o comportamento humano, né? Nós tivemos aí diversos autores que definiam aí pessoas em alguns tipos, em outros tipos, e por aí foi, né? O pensamento filosófico foi evoluindo, e o termo psicologia foi surgir lá no século XVII, meados aí, né? De uma época de guerra e tudo mais. Por quê? Antigamente, né, o nosso corpo era, pelos filósofos, né, por alguns deles, era dividido em corpo, alma e espírito, certo? Ou seja, o nosso corpo físico, a nossa mentalidade e o nosso espírito, certo? Lá no século XVII, foi que foi cunhado aí o termo psicologia, de psique, né, que significa psicológico, e logia, né, logia significa o estudo. Então, estudo da mente, que seria o mais bem definido, tá bom? E aí, daí para frente, os estudos foram evoluindo a respeito, né, desse desenvolvimento psicológico, dessa interação do ser humano com o ambiente, do que o ser humano precisa, do que ele não precisa, quais as necessidades básicas do ser humano, né, para que ele assim evolua, o entendimento do ser humano, tá? Então a gente vai parar por aí na história da psicologia em 1800, ou seja, no século 17. Não sei como escreve 17 em algarismos romanos, depois eu vou pesquisar. Bom, aqui a gente já entendeu que a história da psicologia começou com os antigos, né? Com a filosofia, depois, mais para frente, foi se desenvolvendo e vendo cada vez mais que o ser humano, que existe aí uma inseparabilidade entre o corpo físico e a parte também mental e espiritual da pessoa, certo? Mas a gente vai falar um pouco melhor disso aqui, ó, na história da enfermagem. Vamos lá, um breve resumo aqui da história da enfermagem. Enfermagem em si, tá? É uma profissão relativamente nova, se comparado aos médicos, né? Como a gente sabe, antigamente tudo era basicamente problema espiritual. Se você tinha uma doença, esse aí tá pagando pecado, esse aí tá... E tem que ver aí o que tá fazendo, tem que orar, né? Basicamente era esse o entendimento da doença. Posteriormente a isso, fomos evoluindo também com a medicina, né? E aí foram criados, porque assim, antigamente, e até hoje ainda existe um pouco disso, né? Predominava, né, um machismo muito grande, onde as mulheres eram as pessoas que eram uma boa esposa para poder casar, para, né, falar assim, não, vou pensar em casar. Essa esposa, ela precisava ter pelo menos
saber cuidar do marido e dos filhos, né? Então, a medicina não tinha ainda tantos recursos. Era mal visto uma intervenção cirúrgica, né? Era antigamente chamados aí os cirurgiões barbeiros. Por quê? Porque quem fazia cirurgias eram os barbeiros mesmo, né? Esse termo não veio cunhado do nada. Então, assim, a tarefa do cuidado era da esposa, né? Quem levava a comidinha para o marido era a esposa. Não que isso não possa acontecer hoje em dia, mas a pessoa foi lá para uma guerra, foi acometida por uma doença, e aí, o que você podia fazer? Dar sopa, colocar de repouso, água, líquido e repouso, né? E a esposa ficava lá, ô meu lindo, ô meu maravilhoso, ô meu filho querido, vou fazer a comidinha que você gosta, né? E se o caso se agravasse muito, chamava um médico, a família que podia, né? Porque médico não era barato. Então, a família que podia chamava o médico e o médico falava lá assim, olha, dá repouso, faz um chazinho aí de tal coisa, tem um remedinho ali, né, que é onde começou essa coisa da intervenção do medicamento, essas coisas aí, foi mais para a época do iluminismo, né? Onde as pessoas passaram a tentar compreender melhor, né, de que a enfermidade não era um castigo de Deus, e sim uma coisa que todos nós estávamos propensos a viver, né? E aí o papel, né, basicamente ali da enfermagem era feito pelas esposas. Então, ou você sabia cuidar do seu marido, ou você não prestava para ser esposa. Era o machismo da época. Evoluímos, mas não evoluímos tanto assim também não, né? Porque ainda hoje a maior predominância, né, de enfermeiros são mulheres, né? Mas aí o que acontece? Onde a coisa começa a mudar? Barulho na rua. A coisa começa a mudar quando lá na Guerra da Crimeia, né, ou melhor, antes da Guerra da Crimeia, as pessoas começavam a ir a hospitais e a coisa não melhorava muito, porque começou-se a surgir a ideia de hospital lá para os anos 1600 e rolha, né? Na época ali do iluminismo. O que acontece? A gente vai começar aqui, de fato, a profissionalizar a enfermagem na época da Florence. Tá? Da Florence Nightingale. A Florence era uma mulher de uma família muito rica. Muito, muito, muito rica. E o que acontece? Em um certo momento, as pessoas foram evoluindo, entendendo que a doença, né, era suscetível a qualquer ser humano. Então, a partir desse momento, começavam, né, as igrejas começavam a cuidar de pessoas. Lembra que eu falei que só pagava médico quem tinha dinheiro? Então, a igreja, né, começou a desenvolver lugares específicos para cuidar desses doentes, né, que não podiam pagar, ou pessoas que moravam na rua, e isso era tido como caridade, né? E era caridade, porque o que você ia fazer lá era basicamente tomar sopa e descansar. Os hospitais eram assim, o médico era a peça central, né? Mas o estudo ainda estava bem defasado. Quem que colocava a mão nos doentes? Quem que ia lá servir o docinho? Docinho não, perdão. Quem que ia lá servir o cafezinho para o paciente? Quem que ia lá tratar
da ferida do paciente, né? Claro que nada de hidrocoloide, nada dessas coisas que nós temos hoje em dia, tá? Nada disso. Eram, né, como eram instituições religiosas, esse cuidado era prestado principalmente pelas freiras e, obviamente, existiam muitos doentes para poucas freiras. Quem mais fazia parte desse cuidado? As mulheres de índole duvidosa. Quando eu digo mulheres de índole duvidosa, são prostitutas, tá? Que eram, na época, as técnicas de enfermagem. Mas de técnicas elas não tinham nada, nem de ciência, nem de conhecimento algum. Elas faziam esse trabalho de cuidar, entre aspas, né? Vamos colocar aqui entre aspas, elas faziam esse papel com o objetivo de se redimirem dos pecados dela, né? Então era como se fosse uma penitência. Então vocês imaginam o cuidado que esses pacientes tinham? Quantas pessoas entravam num hospital, num lugar filantrópico, né? E saíam piores ou morriam? Né? Porque a assistência era muito precária. Então, e a peça central era o médico, as enfermeiras, e não tinha-se conhecimento de cuidados ainda, como nós temos hoje. Onde isso começa a mudar? Lembra lá de 1800, tal? Então, a Florence também é dessa época, do século 17. E a Florence, ela era uma mulher formada em matemática, ela era matemática, ela era rica. Ela era uma mulher influente, ela era de uma família rica. E aí vocês imaginem a Florence falando assim: mãe, pai, eu quero ser enfermeira. Nem tinha esse nome. Eu vou dedicar minha vida a cuidar de pessoas, né? Porque ela foi adquirindo esse conhecimento e tal. E aí também tinha a época do machismo, né? E isso, como que a Florence conseguia convencer as pessoas dos seus métodos, né? Do seu conhecimento, da sua teoria ambientalista, com dados, com contas, com estatísticas, gráficos. Por quê? Porque ninguém escutava uma mulher naquela época, apesar de ela ser influente. Porém, mesmo ninguém escutando, a única forma que ela tinha de provar as teorias dela era fazendo estudos, mostrando gráficos, falando é assim, assim, assado, é por isso aqui que eu acho que é assim que tem que fazer. Assim que ela provava. E aí, lá quando estourou a Guerra da Crimeia, o que acontecia? Existiam, né, os hospitais de guerra. E aí o que acontecia? O povo estava morrendo. Os soldados estavam morrendo. Lá dentro dos hospitais, taxa de mortalidade, mais abreviei. De cada 100 pacientes que entravam no hospital, 40 morriam. Isso aqui é hospital? Isso aqui é lugar para curar? Com 40 pessoas morrendo de 100? Por que isso acontecia? Bom, ninguém sabia. Chamaram quem? Florence Nightingale. Quem poderá nos defender? Florence Nightingale. E aí ela tinha lá a teoria dela ambientalista, dizendo que o ambiente influenciava na saúde do paciente. Certo? Mas ela aplicou essa teoria, sabe aonde? Num hospital onde o chão era nojento,
As pessoas eram todas amontoadas, você entrava com um pequeno ferimento e saía de lá morto. Por quê? Infecção cruzada. Não tinha lavagem de mão, não tinha técnica de lavagem de mão, não se pensava em organizar a coisa, como nós temos a organização hoje de um hospital. Não existia isolamento. Ou seja, um paciente que antigamente era conhecido, né, como lepra, esse termo foi abolido, agora nós usamos hanseníase. Esse paciente ficava junto com um paciente que estava com o pé quebrado, né? Compartilhavam as mesmas coisas e o que acontecia? O paciente que estava com uma gripe pegava uma hanseníase e morria, porque não tinha tratamento, certo? E a Florence, com a teoria ambientalista, mudou todo a estrutura do hospital. Era esgoto a céu aberto, excremento pelos corredores, sangue espalhado por todos os lugares, paciente largado no chão. O que a Florence foi fazendo? Primeiro, proporcionou, porque ela tinha alguns conhecimentos também de psicologia, de cuidados à pessoa, de entender o ser humano como um todo, de entender que o ser humano precisa estar em um ambiente agradável para que ele possa se desenvolver, para que a saúde possa melhorar. Se eu tenho rinite, sinusite, bronquite, asma, como é que eu vou ficar num lugar todo úmido, cheio de fungo, cheio de bactéria? Eu vou morrer. Vou parar no hospital, certo? E aí o que a Florence fez na teoria ambientalista? Separou os pacientes por gravidade, começou a fazer rondas à noite, por isso que as imagens da Florence Nightingale é sempre segurando uma lanterna, uma lamparina em que ela fazia as rondas noturnas, ou seja, ela observava os pacientes mesmo durante a noite. Ela precisou recrutar pessoas e treinar pessoas para trabalharem, para servirem nos hospitais de guerra, para que essa taxa de mortalidade pudesse reduzir. Dentro disso também, o que a Florence trouxe, né? Um ambiente melhor, um ambiente iluminado, um ambiente totalmente diferenciado, um ambiente limpo, agradável. Por mais que um hospital fosse ruim, ela trouxe para o hospital um aspecto mais agradável. E assim, a teoria ambientalista, se a gente for explicar ela por inteiro, ela é imensa, né? Tem muitos detalhes, ela fez muita coisa. Ela começou a separar e tudo mais, tal, né? Mas enfim, vamos nos ater aqui que o ambiente também se refere ao barulho, o ambiente também se refere ao atendimento, à atenção, ao recebimento de atenção, aos cuidados prestados pelos atendentes, não eram nem atendentes de enfermagem, eram as pessoas que a Florence estava treinando, né, para fazer alguma coisa. E com tudo isso, basicamente com o entendimento de um ser humano como ser humano e não como um objeto, não como uma assistência técnica onde você amontoa um monte de computador, de televisão, de peça quebrada, velha, que você vai jogar no lixo, como pessoas, indivíduos que têm sentimentos, que precisam ser bem tratados e bem atendidos. Com todas essas mudanças, a Florence conseguiu aí reduzir essa taxa de cada 100 pessoas que entravam, 40 morriam, para 100 pessoas que entravam, apenas duas morriam. 2% de morte. Aí que as profissões se encontram. A partir desse momento da história, a Florence começa a ideia de juntar as duas coisas. Ou seja, a gente começa aqui falando dessas duas coisas. O que tem a ver psicologia com enfermagem?
tudo, o paciente mal psicologicamente no ambiente insalubre, com pessoas insalubres cuidando deles, ele não vai desenvolver bem, certo? Então, esse aqui foi o resultado obtido pela Florence. E a Florence tem uma história maravilhosa, e se eu pudesse contar aqui, eu contaria, nossa, muita e muita coisa. Então aqui a gente viu onde as duas se encontraram, certo? Vamos lá. Mais para frente, se a gente for falar aqui de contexto Brasil, nós tivemos Ana Neri. A Ana Neri utilizou a pirâmide de Maslow, onde na base da pirâmide estavam as necessidades fisiológicas, enfim, essa pirâmide de Maslow vai estar na apresentação e eu vou fazer na próxima, na nossa call, essa pirâmide mostrando que a pessoa precisa, nas necessidades, que eu não lembro a ordem, tá? Eu fiz faculdade de marketing, mas eu não lembro a ordem dessa pirâmide de Maslow. Porém, a primeira, que é a base, são as necessidades básicas, necessidades fisiológicas de um paciente. Alguém precisa trocar esse paciente. Isso aqui é um conceito psicológico. É uma ideia que a Ana Neri, quando serviu na Guerra do Paraguai e o filho dela morreu, na Guerra do Paraguai ela dedicou a vida dela também ao cuidado, então ela é a mãe da enfermagem aqui no Brasil, a Florence em contexto mundial, já a Ana Neri aqui no contexto Brasil. Tá? E dentro dessa pirâmide de Maslow tem as necessidades fisiológicas, tem a necessidade de afeto, tem várias necessidades que eu vou explicar melhor depois. E aí, o que acontece? A Ana Neri, ela começou a introduzir esse pensamento aqui, também no Brasil. Já tinha aí, né, nessa época eram as atendentes, né, de enfermagem. Beleza, então a gente começa a ver aqui que o nosso trabalho como técnico em enfermagem, ele é baseado na psicologia também, certo? Por quê? Porque a gente trata do corpo humano, certo? Só que para a gente tratar do corpo humano, não só do corpo humano, porque nós também temos diversas áreas de atuação. Aí a gente já está aqui, ó. A atuação do técnico de enfermagem, ela é muito ampla. E quem é que põe? A gente tem o médico, que é uma figura extremamente importante. Nós temos os cirurgiões, nós temos os especialistas, nós temos o enfermeiro formado, que é aquele que vai fazer toda a gestão administrativa. Mas quem põe a mão no paciente somos nós, auxiliares técnicos. O enfermeiro, claro, tem atividades privativas do enfermeiro, porém, quem mais põe a mão no paciente somos nós. Qual é a nossa importância? Por que nós precisamos ter conhecimento? Nós precisamos ter conhecimento, por quê? Porque na nossa atuação, nós temos técnicos de enfermagem em CAPS, temos técnicos de enfermagem em pediatria, nós temos técnicos de enfermagem em todos os setores dos hospitais. Um hospital não funciona sem técnico em enfermagem. Se é o técnico em enfermagem que põe a mão, se é o técnico em enfermagem que cuida, se é o técnico em enfermagem que está lá o dia inteiro, e com base no que nós fazemos, que o enfermeiro faz a evolução de enfermagem, ele vai fazer a evolução de enfermagem do paciente com base no que nós estamos transmitindo para eles. Por quê? Porque o enfermeiro tem uma equipe de, sei lá, 10, 15 técnicos em enfermagem. E esses 10, 15 técnicos em enfermagem, vamos basear aí cada técnico em enfermagem com 4, 5 pacientes. 4, 5 pacientes. 5 vezes 10, 50. Às vezes um enfermeiro é responsável por um setor inteiro. Por um andar inteiro. Então, somos nós que vamos, na maioria das vezes, lembrando,
técnico em enfermagem, a enfermagem não diagnostica, a enfermagem não prescreve. Mas a enfermagem é o olho do médico e do enfermeiro. É a enfermagem que observa os técnicos em enfermagem que veem se o senhor João está com uma dorzinha, está com uma carinha um pouquinho diferente. São os técnicos que precisam ter preparo para lidar com as situações adversas. Às vezes vai ser o técnico que vai ter que controlar um surto de um paciente, porque às vezes ele vai surtar com você. É o técnico que precisa ter jogo de cintura para correr e buscar ajuda, mas ele precisa identificar essa situação. Entendeu? Então, nós técnicos em enfermagem, é de suma importância que a gente venha a entender essas situações. Os desafios que a gente tem, cada lugar que nós passamos, cada ambiente, nós temos algum desafio diferente frente à psicologia. Hoje nós enfrentamos um desafio muito grande que, infelizmente, seria mais importante que o técnico em enfermagem fosse melhor suprido desses conhecimentos, né? Seria muito importante que o técnico em enfermagem conseguisse identificar todas as situações, os problemas que estivessem acontecendo com os pacientes, certo? E comunicar para que o enfermeiro possa verificar e passar para um médico para prescrever algo, certo? Às vezes o paciente precisa não só de um medicamento, às vezes ele precisa de companhia, às vezes ele precisa de um cuidado diferente, às vezes e nós temos a obrigação, nós temos o dever como técnico em enfermagem em fazer isso, mas infelizmente muitos hospitais ainda não estão maduros o suficientes para treinar essas situações, né, com os pacientes e com os técnicos em enfermagem e tudo mais. Esses são conhecimentos que nós pegamos sim na escola, mas é na prática que a gente vai observar, né? É quando nós pegarmos lá o senhorzinho e ver a carinha dele diferente. Para isso a gente precisa ter empatia. Para isso a gente precisa entender como um ser humano. Afinal, hoje em dia nós temos uma política pública chamada humanização. É uma política pública, uma lei no Brasil, tornar os hospitais mais humanos, certo? Quem aqui já não se sentiu tratado como mercadoria dentro de um hospital? É isso que o SUS coloca como política pública. E esse é o nosso dever atualmente, como técnicos em enfermagem, desenvolver humanização. Ter escuta com o paciente, conversar com o paciente, mostrar para ele que você está interessado no que está acontecendo e que você não está ali só para cumprir uma prescrição. Às vezes o paciente quer a família, às vezes o paciente quer ouvir alguma coisa de você. E nós precisamos estar dotados de humanização, que é um conceito da psicologia dentro da enfermagem. Consegue compreender a relação? E hoje em dia, o nosso maior desafio é tornar essa política pública, humanização, acessível a todos. Isso aqui nós já falamos também. Os desafios estamos falando agora. O maior desafio hoje em dia é transformar o que nós temos hoje em dia aí, que é muito comum ainda nós sermos tratados como mercadorias dentro de um hospital, transformar a situação que nós temos hoje em humanização. É meta do SUS, certo? Então, para a gente concluir e não se estender mais, que já deu bastante tempo, eu nem sei quanto tempo deu porque eu não estou olhando no relógio, a gente pode concluir com tudo isso daqui, que nós já tratamos, que é indispensável para os nossos futuros técnicos em enfermagem que tenham conhecimento de humanização. Conhecer humanização é conhecer psicologia.
Não é que você tenha que ser psicólogo, mas que você consiga compreender a natureza humana, certo? Ou pelo menos tentar, como faziam os filósofos lá na época antes de Cristo. Para isso, certo? Que a gente vai ter aí uma enfermagem muito mais competente. É nosso dever nos tornarmos humanos. Entender que o que você tem para fazer, os banhos que você tem para dar, não é lavar um quintal, é lavar um ser humano complexo com as necessidades básicas, entender a pirâmide de Maslow, porque quanto mais você entender de pirâmide de Maslow, mais você vai conseguir compreender a natureza humana, mais você vai conseguir ser assertivo no seu trabalho, certo? Então, o que eu deixo para vocês aqui hoje é essa missão de conseguirmos, de tentarmos cada dia mais sermos humanos. Porque além de uma política pública do SUS, ninguém gosta de ser tratado como mercadoria. Esse é o desafio que eu deixo para vocês. Muito obrigado pela atenção.